Queria ouvir de vocês. Ou algum comentário que vocês acham que é pertinente. Foi tudo tão bom assim ou foi tudo muito ruim, né? Um dos dois aconteceu, né? Fala aí, Rick. Você quer falar? O que você falou? Era uma piada. Vocês entenderam o dilema, gente, de tentar criar regra? Ficou clara essa parte ou não? A gente faz isso com a gente mesmo, não faz às vezes? É muito mais natural do que a gente imagina, né? Fazer essas coisas, né? Então hoje nós vamos fazer o Gálatas capítulo 3, né? E para ler... Alguém leu Gálatas 3 antes de vir hoje? Ninguém leu? Então, você vai precisar de muita atenção aí. Liga o negócio, que até eu quando li eu dei uma bugada na mente, porque são muitas referências, né? É muita coisa legal. Muita coisa legal. É isso aí. Ô, Natan, você tá me ouvindo aí, né? Pode dar o start aí, a gente vai começar aqui. Você só me manda mensagem no WhatsApp aqui. Maravilha, gente. Bom que vocês estão aí mais uma vez. Bem-vindos, pessoal que está acompanhando a gente online aí também, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos para Gálatas capítulo 3, certo? Se você que estiver online, tiver alguma pergunta aí, eu vou tentar acompanhar pelo YouTube aqui no meu computador. E aí a gente vai conversando caso você tenha alguma dúvida também. Então, gente, a dinâmica aqui hoje vai ser um pouco mais... Vai ser diferente, né? O texto ele é um pouco mais profundo no que a gente vai ler. Então, se alguma coisa ficar confusa, vocês só falam, Gustavo, não entendi nada. Porque agora é uma das partes mais essenciais da fala de Paulo na questão da justificação pela fé, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um período de podermos estar juntos, lendo a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a verdade da Tua Palavra, Pai. Que aquilo que estava no coração de Paulo quando ele escreveu isso, e quando o Teu Espírito Santo o guiou, seja transmitido ao nosso coração, Pai. Seja transmitido ao nosso coração com poder, com amor, nos levando a uma reflexão e também a uma mudança de atitude, se há algo em nosso coração, Pai, que precisa ser mudado. Nós estamos abertos à Tua Palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Algumas coisas do que a gente viu, né? Que são coisas que a gente viu ontem, que são importantes a gente lembrar, vou escrever aqui. Os judaizantes, né? Os judaizantes são quem? São discípulos, antes de Atos 15, que queriam que os gentios que se convertessem circuncidassem e cumprissem certos aspectos da lei. Então nós temos aqui Paulo falando que a salvação é pela fé. E agora Paulo vai pegar isso e ele vai bater profundamente no capítulo 3, citando um cara chamado Abraão. E aqui é onde nós precisamos traçar um paralelo aqui. Então eu vou escrever algumas referências que depois você pode estudar, que diz respeito ao capítulo 3 de Gálatas, Gálatas 3. Os textos que são correlatos para a gente conseguir entender é Gênesis 12, Gênesis 15 e algumas outras que eu vou dizendo ao longo. Isso aqui fala principalmente sobre Abraão. Abraão chamado de pai da fé, não é verdade? Então, para a gente compreender isso, nós vamos ter que voltar um pouco para Abraão, para a gente conseguir se conectar. Uma coisa também que é importante, conceitual, que eu preciso explicar antes para vocês, que muitas vezes a gente não conhece,
é chamada Antiga Aliança, que é um tema que o Rick ama, que até ele poderia estar falando aqui, não eu, e Nova Aliança. O que é a Antiga Aliança e a Nova Aliança? Isso aqui é muito, muito, muito importante, porque a Antiga Aliança, ela é antes de Jesus, certo? E a Nova Aliança é inaugurada em Jesus. Deus, ele tinha que fazer uma aliança com o seu povo, né? Porque imagina, gente, de tantos povos que existiam sobre a terra, quem seria o povo escolhido? Esse povo escolhido começa em Abraão, que é onde nós vamos ver hoje. E então, quando Deus chama Abraão, certo? Para sair da terra dele e tudo mais, que é a história que a gente vai ler aqui um pouquinho, ele faz uma aliança, ele faz uma promessa para Abraão. E ele faz uma aliança com Abraão. Depois da promessa e da aliança, lá em Êxodo, nós encontramos com Moisés a lei. E essa parte, Moisés, eu quase escrevi Moisés, que feio. Moisés tem aqui então a lei, que é no Monte Sinai, que é a música que a gente canta do Morada, mais perto né, a música lá que está todo mundo no monte, né? Tem o Monte Sinai, tem os 10 mandamentos, certo? Que é a novela da Record. E aí depois nós temos a continuação, que é o final de Moisés, que aí nós estamos em Deuteronômio, mais o livro de Josué. E aqui nós temos finalmente a questão da Terra Prometida. A Terra Prometida. E aí nós temos o detalhamento da lei. Porque a lei não é só os 10 mandamentos. A lei mosaica são os 10 mandamentos. Mas depois nós temos o detalhamento em Deuteronômio e também em Levíticos, que é o detalhamento de como o povo deveria viver. Então a Antiga Aliança, ela é baseada na lei. E a Nova Aliança é baseada na graça. A Nova Aliança é tudo isso completo em Jesus. É muito legal a gente ver que tudo aquilo que foi prometido para Abraão, que é o relato mais antigo que nós temos depois de Noé, vai se completar em Jesus. E nós vivemos exatamente hoje, certo, gente? Hoje nós vivemos na Nova Aliança. A Nova Aliança é baseada no sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício vicário de Jesus na cruz. Ela é baseada no Espírito Santo. Ela tem como grande ação a salvação, a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação e a glorificação. É impossível explicar todos esses títulos, porque isso aqui é o que você vai encontrar na internet e livros sobre teologia sistemática. A teologia sistemática é o estudo de cada um desses com uma densidade muito profunda que a gente não vai chegar aqui hoje. Mas a gente precisa entender então que a Antiga Aliança, ela vem antes de Jesus, ela é baseada na lei, começa com a promessa a Abraão e vai se desenvolvendo até a parte dos profetas, que aqui eu esqueci de falar. Aqui nós temos os profetas, que os profetas é quando Israel está lascado no cativeiro. E a Nova Aliança é baseada em Jesus, no sacrifício na cruz, no derramar do Espírito Santo,
na salvação, regeneração, conversão, justificação, santificação e glorificação, que é a obra da cruz em nossa vida. Por que a gente tem que conhecer essas coisas? Porque agora Paulo, quando ele começar a falar no capítulo 3, ele vai falar muito sobre justificação. Vai falar sobre justificação. Paulo não vai falar tanto sobre salvação, regeneração e conversão, isso ele fala mais em Romanos, capítulo 4, 3 e assim por diante. E ele vai falar sobre a justificação. A justificação é um processo onde um juiz, imagina essa analogia, o juiz olha, vê os delitos daquela pessoa, o que ela fez, ele olha para aquela pessoa e fala, você é culpado ou você é livre? É isso que um juiz pode fazer, certo? O juiz pode olhar para uma pessoa, olhar para os fatos e dizer ou você foi condenado ou você foi absolvido. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E o texto de Romanos diz que todos aqueles que nascem pecadores. Então, se todos nascem pecadores, todos estão condenados, certo? E qual que é a condenação do pecado? Viver eternamente longe de Deus, sem relacionamento com Deus. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz por nós, nós temos acesso ao Pai. O véu se rasgou e agora nós temos acesso a Deus diretamente. Então quando agora Deus olha para mim, Ele olha para você, Ele diz assim, o Gustavo não é mais culpado pelos pecados dele. Jesus olha para mim e para você e fala, Ele é justo. Repete comigo, justo. O que é justo? Diante de toda a sua vida, eu olho para você e vejo que você está absolvido. Você foi absolvido, você teve perdão dos seus pecados. Mas Gustavo, o que eu fiz para Deus para receber o perdão dos meus pecados? Nada. Quem fez foi Jesus. Está entendendo o sacrifício de Jesus na cruz? Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era um homem que não tinha pecado. Ele morre na cruz por causa do meu e do seu pecado, pelo pecado da humanidade. E agora quando Deus olha para nós que cremos em Jesus, Ele olha e fala, a Ju pecou, mas ela não é mais condenada pelos pecados dela, porque Jesus Cristo morreu por ela, se tornou maldição por ela, para que então ela pudesse ser justa. Pensa comigo ainda nesse raciocínio de justiça. Uma pessoa que é condenada aos seus delitos, ela vai para onde depois? Ela vai ter que pagar uma pena, certo? Ou ela vai para a prisão, ou ela vai fazer algum tipo de trabalho, vai pagar uma multa. Mas ela tem uma trava adiante. Ela não vive mais quando ela não tinha sido julgada. Mas agora, quando uma pessoa é julgada diante de um juiz e ela é absolvida, a vida dela continua. Certo, advogada? Não há nada. Não há acusação. A partir do momento que ela teve um processo contra ela, mas esse processo o juiz falou que ela foi absolvida, isso não pode nem mais constar. Ah, não, mas você teve... Então, mas foi absolvido. Não tem como trazer de volta. Foi absolvido. Você entende? É exatamente isso que significa a justificação. Você teve os seus delitos, você teve os seus pecados, mas Jesus Cristo morre na cruz para que quando Deus olhe para nós, Ele fala, o Gustavo é justo. Ele pecou, mas eu olho para ele e eu enxergo justiça. Por quê? Por causa que Jesus morreu na cruz. Então o preço que nós deveríamos pagar, Ele pagou. Isso é justificação, e isso é o que Paulo vai falar constantemente. E isso conecta com ontem, certo? Porque ontem, o que os judaizantes estavam falando para os gálatas? Jesus não é o bastante. Vocês precisam praticar as obras, vocês precisam praticar a lei, para então poder ser salvos. E aí Paulo está falando, vocês estão malucos, a salvação vem pela fé. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Fez sentido, gente? Então agora Paulo vai continuar fazer uma análise, fazer um estudo como esse que a gente está fazendo por capítulos, como uma carta, é mais difícil.
Porque, né, ontem a gente já podia ter continuado no 3, no 4, porque é um tema só. Ele vai discorrendo, ele só vai parar com esse tema lá no capítulo 5, que ele muda um pouco de assunto. Que ele vai falar um pouco sobre a vida do Espírito. Mas tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4 conectam muito com a questão da justificação e como nós, porque somos justos, somos livres. Você precisa conectar isso. O justo é livre. O justo é livre. Não há condenação, diz Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, estão na cruz. Aqueles que estão em Cristo não têm condenação, porque eles foram justificados e, portanto, eles são livres. Não há condenação. Você percebe que é mais uma metáfora como se fosse de um juiz, de um tribunal. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí, então, nós vamos ler agora o começo de Gálatas e depois nós vamos ali para Gênesis. Gálatas 3. Quando Paulo, então, vai fazer essa referência à lei, ele está falando desta antiga aliança. Certo? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Percebe que Paulo aqui ele dá uma retórica, ele fala, ô Gálatas, presta atenção, vocês receberam o evangelho purinho, vocês receberam o evangelho da salvação, da fé em Jesus Cristo. Agora, depois de terem recebido, porque você vê que ele usa o termo, ele fala enfeitiçados. Porque a falta do conhecimento da Bíblia faz com que às vezes a gente comece a ouvir qualquer coisa, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Eles não estavam com aquela fé convicta em Jesus Cristo que ele era o suficiente, e eles começaram a acreditar em qualquer coisa que falavam para eles. Qualquer coisa valia a pena. E então você vê que ele faz essa referência a isso. Procuram pelos seus próprios esforços. Gente, o que era a lei? A lei era um código, e Paulo vai falar isso mais depois nós vamos ler um pouco mais sobre a lei. Era um código de leis que separava o povo de Deus dos outros povos. Dos outros povos. Como é que eu sei que Deus tem um povo? Porque no Antigo Testamento, quando não havia Jesus e não havia o Espírito Santo, eles obedeciam algumas coisas. Então eles não comiam carne sacrificada, eles não tinham imoralidade sexual, eles tinham... E aí nós vamos estudar um pouco sobre as 5 alianças que existem no Antigo Testamento para a gente compreender melhor. Então Deus precisou dar essa lei para que eles fossem um povo diferente dos outros povos. O que difere a gente aqui na Nova Aliança do resto do mundo? Porque a gente segue alguma lei? Não. O que difere a gente na Nova Aliança? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca, é o selo que diz que nós somos filhos e filhas de Deus. Como é que o povo, um povo nômade, um povo que não tinha terra, como é que esse povo, no meio de outros, é o povo de Deus? Eles tinham então que se circuncidar e eles tinham que obedecer à lei. Os outros povos olhavam e falavam, eles são monoteístas, eles adoram um só Deus. Eles não têm Deus para colheita, não têm Deus para chuva, eles só têm um Deus.
Como assim? Dentro dessa cultura, você concorda que é uma coisa, dentro do mundo da Mesopotâmia, daquele mundo antigo, é absurdo você ter só um Deus. Você precisa ter vários, você precisa fazer trocas, você precisa fazer oferendas. E Deus falou, Abraão, presta atenção, você vai sair da tua terra, você vai deixar a tua família, a tua parentela, tudo que você tem, você vai deixar de adorar múltiplos deuses para adorar somente a mim. Você vai levar então a tua família. E aí então começa o povo de Deus. E aí então começam as coisas. Então Paulo vai referenciar muito aqui agora a lei. Por isso eu quero ler com você agora, você vai lá para o começo da Bíblia, lá em Gênesis 12. Porque as cartas de Paulo, você tem que lembrar sempre, enquanto você está abrindo, lembre-se que sempre que Paulo ele é um judeu, certo? Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, diz o livro de Atos. Isso quer dizer que Paulo era um conhecedor da lei. Ele era um conhecedor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então quando Paulo vai falar com os judeus ou com os gentios, ele sempre fala da história do próprio povo. Ele sempre fala da história do próprio povo. Porque quando esses judaizantes chegaram lá em Gálatas, na região da Galácia, eles estavam usando a história para contradizer Paulo. Ele está falando, esse Paulo aí, ele não conhece a nossa história. Esse Paulo aí, ele está rompendo com coisas que o nosso pai Abraão nos ensinou. Eles estão tentando apelar para convencer as pessoas, falando, não, olha, vocês têm que voltar para a antiga aliança, olha a antiga aliança. E é isso que Paulo vai triturar em Gálatas 3. Então abre aí Gênesis 12. Nós temos então o chamado de Abraão. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, olha a promessa, essa é a promessa, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, estou lendo na NVT, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra, está escrito judeu? Não, porque nesse momento nem existe o povo judeu. Não existe nem os israelitas ainda. Que Israel é Jacó, que muda de nome, que aí então começa o povo. Nem os israelitas existem. Mas a promessa que Deus tem para Abraão já engloba quem? Os gentios e os judeus. Olha, você percebe? Isso aqui para mim é para estourar a cabeça. Deus aqui já queria salvar o mundo. Deus aqui já queria, nós está vendo essa promessa aqui, ó? Aqui ele já queria salvar judeus e gentios. Então que ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque senão Deus podia ter falado, né? Ó, vão ser benditos só os judeus. Fica tranquilo. Nem precisa se preocupar em evangelizar. É interessante que tem um teólogo que ele fala que esse momento de Deus vir até Abraão é a pré-evangelização de Abraão. Deus vai ao encontro. Você percebe isso, gente? A Bíblia não fala. Antes disso, a gente tem exatamente um pouco do relato da família de Terá, de Sem, a dispersão em Babel. Nós temos Noé em Gênesis 9, nós temos Babel. O povo está tentando construir uma grande torre para chegar até os céus e são dispersos por causa da confusão que Deus envia. Eles começam a falar outras línguas. E aí então nós temos os descendentes de Sem, filho de Noé. E aí do nada, imagina isso na história. Do nada Deus fala, ô Abraão, sai da tua terra, abandona a tua parentela. É Deus que vai ao homem. Gente, isso é maravilhoso. Quem veio? Não foi Jesus que veio a nós? Deus vai... Então, Deus está lá. Porque isso vai contra a ideia agnóstica, as ideias que são muito disseminadas no nosso dia, que existe um Deus, mas ele está lá e nós estamos aqui. Não. A Bíblia deixa clara. Deus vai ao encontro do homem e falou, Abraão, eu vou começar algo que vai abençoar todas as nações da terra e eu vou começar por você. É muito louco, essa é uma promessa maravilhosa. E é uma promessa que é restrita a Abraão. Eu não posso chegar e eu falar para o Rick, em vocês serão benditos na família da terra. Eu não posso falar isso para ele, porque essa promessa foi restrita a Abraão, promessa de Deus para ele. E Abraão, neste momento,
Criado na terra de Ur dos Caldeus, tendo muitos deuses, diz que a família de Abraão, eles eram artesãos, eles esculpiam ídolos para venda. Então eles tinham que conhecer as religiões. Deus saca um cara do meio do negócio, acaba com a arrecadação financeira dele, porque ele vai parar de fazer ídolo. E fala, sai de tudo, vai para uma terra que eu vou te mostrar com a tua família. E aí Abraão obedece. Repete comigo, obedece. Obedece. Porque a resposta da fé é a obediência. A resposta da fé é a obediência. Ah, eu tenho fé que Deus pode curar, tenho fé que Deus pode fazer, tenho fé que Deus pode prosperar. Você obedece? Ah, Gustavo, então quer dizer que a minha obediência numa área da minha vida pode afetar a minha fé na outra? Completamente. Porque a obediência não é uma troca, a obediência é a fé no Deus Todo-Poderoso. Então, se eu creio que o Deus Todo-Poderoso é capaz de me prosperar, eu creio também que Ele é capaz de curar, eu creio que Ele também é capaz de salvar, eu creio que Ele é capaz... Você está entendendo? Se eu tenho uma fé que se compartimentaliza em várias áreas da minha vida, eu não tenho fé. Se eu obedeço em algumas áreas e em outras não, a minha fé é pequena. Entende como é uma coisa só? Então, a primeira ação de Abraão... que ele chama de Abrão, até aqui então, Deus ainda não havia mudado o nome dele, ele age com fé em obediência. E aí então depois nós temos várias outras coisas que nós vamos continuar aqui, antes da gente começar a ler então, voltar para Gálatas 3. Uma coisa que estudando eu achei muito interessante, que tem nessa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo NVT, a Bíblia que eu gosto muito de usar, eu quero mostrar para vocês as alianças que existiram. Por que isso é importante, gente? Em Cristo, na nova aliança, há um só mediador que é Jesus Cristo, o Senhor. Então nós só vamos ao Pai através de Deus, através de Jesus. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na antiga aliança, o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Lembra que lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus ele andava pelo jardim, conversando com quem? Nossos amigos. Adão e Eva. E ele andava, ele tinha relação. Quando o pecado então entra, eles são expulsos do jardim, porque eles não podem ter mais relação com Deus. Se percebe que a base do cristianismo é o relacionamento. E aí, então, para que Deus pudesse habitar no meio do povo, Deus faz uma aliança. A primeira aliança que existe, é com Noé. Vocês lembram da história do dilúvio, certo? Deus vê que a terra está destruída, que os homens, é uma zona, é uma destruição completa, e Deus fala, mano, eu vou começar do zero. Começar do zero. E aí então vem o dilúvio e tudo mais, e aí então sobra então a família de Noé, lá em Gênesis 9, de 1 a 17, e aí depois que passa o dilúvio, Deus faz uma promessa, faz uma aliança, de não mais destruir a terra, de não mais destruir os seres humanos. Faz uma aliança de não destruir. E isso é representado pelo arco-íris. Depois você pode ler lá, Gênesis 9. Ele fez uma aliança, não vou mais destruir toda a terra. Ele fez essa primeira aliança com Noé. Depois existe uma segunda aliança. A segunda aliança, ela é baseada em Abraão, que é essa que a gente leu agora. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, para essa primeira aliança teve um sinal, o sinal foi o arco-íris, certo? Nessa segunda aliança, que está baseada na promessa de Gênesis 12, que a gente leu, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus então pede um sinal. E o sinal dessa aliança é a circuncisão. A circuncisão
é você retirar uma parte da pele do prepúcio do órgão genital masculino como uma marca de um selo. Este povo pertence a mim. Normalmente isso era feito quando a criança ainda é um bebê. É uma prática que às vezes até hoje acontece mesmo quando a criança nasce e tudo mais. Então, o que a circuncisão representa? A circuncisão representa a remoção dos pecados, ela representa a remoção da antiga identidade, e ela representa a inclusão na comunidade. Lembra? Eles precisavam de um sinal, eles são algo diferente. Então, de uma geração para outra, os pais haveriam de fazer isso com seus filhos e com os filhos dos filhos, para que então houvesse isso. Quem é circunciso é filho de Deus. Qual que é o paradigma de Gálatas? Os judeus estão falando o quê? Os gentios, vocês que se converteram, não adianta a fé, vocês precisam se circuncidar. Se vocês não forem circuncisos, vocês não são filhos de Deus. Isso vem da onde, gente? Vem dessa segunda aliança. Estão acompanhando comigo? A terceira aliança acontece no Monte Sinai, que é Moisés. Então aqui nós temos a terceira aliança que ela acontece no Monte Sinai. Está lá em Êxodo, você pode ler essa história lá em Êxodo 19 até o capítulo 24, né? Êxodo 19 a 24. E neste momento Deus fala para o povo, Deus aparece na montanha, Deus fala de voz audível. O povo diz que não quer ouvir, que prefere que Moisés suba. E então, novamente, nós precisamos aqui de um mediador. Você percebe que essa aliança precisa de um mediador. Deus não consegue falar direto com o povo que o povo não quer. O povo não quer se santificar. O povo não quer se separar. O povo estava circunciso, entende? Eles tinham a marca na carne, mas o coração não estava. Por quê? Presta atenção nisso. A marca na carne não pode remover os pecados. Pode? Não. Por isso que nós temos Jesus morrendo aqui. Porque Ele nos libertou do poder do pecado e enviou o Espírito Santo. Olha o papel do Espírito Santo aqui. É muito chave. Mas aqui o Espírito Santo não tinha sido enviado ainda. Então toda a obediência devia ser feito pela fé em Deus. Então aqui tem um mediador, que é Moisés. Nossa, que letra horrível. Tem a mediação, que é Moisés. E então, o sinal dessa terceira aliança é guardar o sábado. Povo, vocês estão aí, vocês trabalham, vocês estão no deserto, vocês fazem várias coisas aí, mas no sábado vocês vão parar. Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, vocês não podem trabalhar, vocês não podem fazer nada, porque é o dia que vocês vão honrar o Senhor e se lembrar. Que até hoje os judeus fazem isso no Shabat, que eles separam um tempo, eles não trabalham, eles não fazem nenhum esforço, eles não podem fazer negócios, eles não podem fazer nada, eles simplesmente param e eles têm o jantar com a sua família, eles lembram daquilo que Deus fez, eles contam as histórias, eles têm aquele momento de lembrar daquilo que Deus fez por eles. Então, porque lembra, por que precisou de se guardar o sábado? Porque o povo aqui está no deserto e o povo não está lembrando mais, está morrendo a história de uma geração para outra. Aqui eles passaram pelo Mar Vermelho, aconteceu várias coisas e um pai não contou para o filho. Então Deus falou, seus cabeção, nova versão Gustavo de hoje. Vocês precisam parar. A instrução para vocês serem meu povo, vocês parem e lembrem. Lembrem daquilo que eu fiz por vocês. Mas a gente sabe da história que isso não aconteceu. E aí, então, depois nós temos a quarta aliança, que a terceira e a quarta aliança, na verdade, é quando Deus ele renova a aliança do Sinai, que é o texto lá de Deuteronômio, que é praticamente o livro inteiro de Deuteronômio, onde Deus, então, fala da terra prometida. Porque o texto de Deuteronômio e o Êxodo, eles meio que se intercalam historicamente. E aí, então, aqui nós temos a terra prometida. E aqui o sinal é o seguinte, o sinal
dessa renovação de aliança do Sinai é esse aqui. Obedeçam a lei. Deus está falando, porque, gente, aqui é que é muita história. Não dá para eu cantar de 800 anos em 10 minutos. Aqui nós temos, na Terra Prometida, Deus falou assim, eu vou dar para vocês a Terra Prometida que eu prometi a Abraão. Só que eu não vou com vocês. Que é o texto que Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não adianta nós irmos. E Deus fala, tá bom, Moisés, então, assim, eu vou com vocês, mas esse povo não vai entrar na terra. Por causa da dureza do coração. Por causa que eles não escolhem me obedecer. Então, neste momento, infelizmente, por causa da dureza do coração do homem, uma troca. Deus fala assim, eu vou dar a terra para vocês, eu vou proteger vocês, mas em contrapartida, vocês têm que me obedecer. Deus fez isso por amor a eles, entende? Deus fez isso por amor. Ele falou assim, porque não tem outra maneira de vocês entrarem na terra que eu prometi, se vocês não forem protegidos por mim. Então eu vou proteger vocês, mas em contrapartida vocês têm que me obedecer à lei. Só que a lei, ela é impossível de ser obedecida em totalidade. Nenhum homem pode obedecer à lei. Você fala, pô, Gustavo, que loucura. Por que Deus cria a lei sabendo que nenhum homem pode obedecer? Alguém já pensou isso já? Já pensei várias vezes. Como é que Deus cria uma lei sabendo que nenhum homem pode? Deus queria ensinar para o povo que com aquele coração não seria possível. Que eles precisavam de um Salvador. Eles precisavam de um declínio absurdo
no império, na santidade, Salomão se corrompe com mulheres e um monte de outras coisas, mas né, a música lá que a gente cantou e tudo mais. Isaías tem uma revelação de que Jesus virá e ele fala para o povo, para estimular a esperança e a fé do povo. Ele estimula, tem a promessa. E aí tem uma promessa linda que está lá em Jeremias, que é essa que eu quero ler com vocês. Abre sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 33. A partir do capítulo 31, no capítulo 32, Jeremias começa a ter várias visões com referência a Jerusalém, a Israel, a restauração de Israel. E em Jeremias 33, versículo 31, perdão, Jeremias 31, não é 33. Jeremias 31, 31 a 33. Isso. Eu inverti os números aqui. E essa é a sexta aliança que nós vemos, a referência da aliança que é completa em Jesus, que é a nova aliança. Acharam aí Jeremias 31? Jeremias 31, 31. Está chegando o dia, diz o Senhor. Isso ele está falando para o povo que está em cativeiro. O povo está sem esperança, está perdendo a sua identidade. Esqueceram da história. Esse povo que está no cativeiro esqueceu disso aqui, entende? Eles não conhecem essa história. Tanto que nesse momento do cativeiro que surgem os escribas são aqueles que escrevem a história do povo para que o povo não esquecesse. Jeremias profetiza, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão, Abraão, e os tirei da terra do Egito, Moisés. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Isso é Êxodo 19. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha agora essa profecia, que é essa promessa de aliança que o Senhor faz. Porei minhas leis, percebe que ele faz referência à lei, em sua mente, e as escreverei no seu coração. Então não é mais numa tábua de madeira. Ele está falando de que uma lei, de uma ordenança tão poderosa que vai estar dentro das pessoas. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é o que acontece em Jesus. Jesus, ele faz o quê? Ele perdoa os nossos pecados. Você percebe que Jesus nunca foi o plano B de Deus? Nunca foi. Sempre estava ali desde Gênesis 12. A referência clara de que você e Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então, gente, você percebe que a partir deste momento a gente começa a compreender
que todo o Antigo Testamento, Abraão, as promessas que existiram, a lei, tudo isso foi para chegar até Jesus. Tudo isso foi para chegar até Jesus. E então agora a gente vai para Gálatas 3. Volta lá e nós vamos ler agora. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Bastante coisa, eu sei, mas a gente está fazendo um estudo curtinho, de 1 hora. O que você quer falar, mano? A sexta aliança são os profetas, isso. Então, Noé, Abraão, tem 2 do Sinai, que pode ser considerado uma, obviamente, mas você tem a restauração do Sinai, que aí você tem a terra prometida e a obediência à lei. E aí nós temos a 5ª, que é de Davi, que da descendência virá Jesus, e aí nós temos os textos que é nos profetas, que é onde entra tanto a profecia de Isaías, que é de que Jesus Cristo virá, Isaías 9 e tantos outros, e também Jeremias, que nós lemos Jeremias 31 a 33, 34. Então todas as promessas que nós lemos, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nunca mais destruirei a terra, eu vou remover os seus pecados, eu vou te dar uma nova identidade, vocês vão poder guardar a lei no coração, vocês não vão mais precisar de um mediador, vocês vão entrar na terra prometida onde vai ter provisão, vocês vão me adorar porque o tabernáculo de Davi é restaurado, vocês vão ter um novo coração, tudo se completa em Jesus. Tudo converge para Jesus. Por isso que agora nós vamos ler Gálatas 3, a partir do versículo 6. Porque Paulo chega e começa a falar sobre nosso amigo Abraão. Da mesma forma, Paulo está falando. Paulo está falando, vocês não podem, lembra que Paulo está falando agora? Vocês têm que ser salvos pela fé. Vocês não têm que ficar se submetendo a obras. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E aí ele fala, da mesma forma, versículo 6. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Entre Abraão e a lei, 430 anos. Entre Deus chamar Abraão e falar, sai da tua terra, entre a primeira atitude de obediência de Abraão, até as leis, 430 anos. Por isso que Paulo fala, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Paulo está falando, os verdadeiros filhos de Abraão não são os que se circuncisam. Está entendendo? Não são aqueles que obedecem à lei que são os verdadeiros filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que obedecem. E aqui o paralelo de fé vai ser muito próximo à obediência. As Escrituras, versículo 8, previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós somos da família de Abraão. Não é só o judeu. Paulo está sacudindo o que os judaizantes estavam tentando falar para ele. Estavam tentando minar naquela igreja de Gálatas. Versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Isso está escrito mesmo lá em Deuteronômio 27. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. O que Paulo está falando? A lei, ela é importante. Mas a Bíblia diz que é maldito aquele que não conseguir cumprir a lei. Então, já que ninguém consegue cumprir a lei, todo mundo é maldito. Mas Deus não quer que você seja maldito. Aleluia. Deus não quer que a gente seja amaldiçoado. Está fazendo sentido?
Porque senão, gente, senão Deus seria incoerente. Deus seria um cara que está brincando com a humanidade. Deus não é incoerente. Fala aí, Deus não é incoerente. Deus não é incoerente. Ele não está brincando. Vou colocar uma coisa muito difícil para ver quem consegue. Não. Ele fez isso por proteção, por amor, para revelar o pecado, para eles verem, eu nunca vou conseguir viver de acordo com esse padrão de Deus. Eu preciso de alguém. Eu preciso de Cristo. E olha a continuação. É evidente, portanto, versículo 11, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei, viverá por ela. Então, a lei não é baseada na fé, a lei é baseada nas obras. Se você cumprir tudo certinho, você vai ter algum benefício, você vai chegar aos céus. Então, a lei não é baseada na fé. Versículo 13, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Porque ele precisava cumprir com isso aqui. Ele precisava se tornar maldito por nós. Deus não foi incoerente. Deus, para o povo que estava no deserto, falou, aquele que não conseguiu obedecer a lei é maldito. Deus foi duro, foi austero, falou, presta atenção, se vocês vão ser meu povo, vocês têm que viver separados, vocês têm que ser santos, vocês têm que viver com essa convicção, vocês têm que ser obedientes. Mas isso Deus nunca deu de uma maneira que, tipo, os caras pecassem, Deus chutava eles. Não, Deus criou o sacrifício. Então, se você pecasse, você podia oferecer um animal em sacrifício e seus pecados eram perdoados. Deus nunca criou um modelo ferrenho de destruição e falou, se virem. Deus colocou o padrão alto e falou, eu sou santo, eu não desço da minha santidade para habitar com pecadores. Mas se vocês obedecerem, vocês podem chegar na santidade. Mas Gustavo, nenhum homem conseguiu obedecer. Não conseguiu. Por isso veio Jesus. E por isso que Paulo escreve em várias das suas cartas, aos santos, aos santos, aos santos, aos santos. Porque como nós somos justificados, Deus olha para mim e para você como santos. Está fazendo sentido, gente? Porque o Antigo Testamento é isso aqui que eu estou explicando para vocês. Só que muita gente tem preguiça de ler o Antigo Testamento. Mas se a gente não compreende o Antigo Testamento, a gente não entende por que Jesus teve que vir e morrer numa cruz. Ele não podia ter tomado uma flechada na cara? Não, ele precisou morrer na cruz porque tinha um simbolismo bíblico, de acordo com a lei, de que ele se fez maldito por nós para que fôssemos, então, purificados, santificados, justificados por esse sacrifício de Jesus. Versículo 15. Irmãos, apresento-lhes um exemplo de vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Percebe que ele está falando agora com os judeus que conhecem a aliança. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Observe que a Escritura dizem a seus descendentes, não dizem a seus descendentes no plural, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. No texto original da Septuaginta, que é a primeira versão traduzida da Bíblia, é a semente. Pode ser traduzida tanto no singular quanto no plural. Então Paulo está dizendo aqui, a promessa a Abraão é para o descendente, a semente, Cristo. É em Cristo que se completa a promessa de Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 17. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Olha o convencimento que ele está fazendo. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Gente, a herança não é algo que você conquista, a herança é algo que você recebe. Por isso que Paulo está falando aqui, a herança
Não pode servir, a gente não pode conquistar a herança pelo mérito, pelo esforço das obras. A herança só vem por quem recebe. E todos aqueles que recebem Jesus Cristo têm acesso à herança que havia sobre Abraão. Está fazendo sentido, gente? Sim mesmo? Mais ou menos. Nossa, me falem. Porque essa compreensão, ela passa, é um pente fino para a gente entender o presente que nós temos em Jesus Cristo. E aí, então, Paulo, prevendo que essa declaração dele poderia trazer algumas dúvidas, ele vai então agora explicar qual que é o propósito da lei. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Olha aqui comigo aqui no quadro. Já está uma loucura, né? Mas tudo bem. A promessa veio aonde? Aqui. A lei veio aonde? Aqui. Por isso que Paulo fala, teve que acrescer a lei, a promessa. Teve que ter um acréscimo. Por quê? Porque a lei, está escrito aí na sua Bíblia, a lei mostra às pessoas os seus pecados. Porque em todo esse negócio aqui, eu vou apagar aqui essa parte maluca, todo este propósito aqui da promessa, todo o propósito da promessa está relacionado ao relacionamento. Isso aqui é chave, gente. O pecado rompeu o quê? O relacionamento. Deus quer o quê? Restaurar. Tanto que no Apocalipse, o final de tudo é Deus, o tabernáculo de Deus, a presença de Deus, o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Esse é o objetivo final. Deus habitando com o seu povo. E aí nós temos os tabernáculos, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, Salomão e tudo mais. E um dos sinais da volta de Cristo vai ser a reconstrução do templo em Jerusalém. Porque é uma tentativa de voltar esse relacionamento. Pelas obras. Então, por que não podia ter relacionamento, gente? Qual que era a causa do ser humano não poder ter relacionamento com Deus? Pergunto para vocês. Pecado. O que aconteceu no Éden se manteve aqui. E acontece até hoje. As pessoas que escolhem viver no pecado não têm relacionamento com Deus. Isso não mudou. É desde o Gênesis. Mas aquele o relacionamento é restaurado por causa de Jesus, por causa da cruz. Vocês estão sacando? Por isso que Paulo está falando aqui, olha, qual é então o propósito da lei, gente? Como se Deus fosse incoerente, ele fala, ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Porque quando a gente é consciente do nosso pecado, a gente fala o quê? Eu não quero viver no pecado. Porque eu quero me encontrar com Deus. Então a lei existiu para falar, vocês estão aí vivendo. Vocês não estão vivendo tudo aquilo que Deus tem para vocês. Vocês estão em pecado. Mas eu não estou só avisando que vocês estão em pecado e eu vou embora. Eu estou falando que vocês estão em pecado, mas que existe salvação e perdão dos pecados. Jesus Cristo. Vocês estão acompanhando o raciocínio, gente? Olha, é uma crescente maravilhosa. E é isso que Paulo está tentando explicar para eles. Continuando, versículo 19. A lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. A lei não deveria demorar depois de Jesus. Mas os judeus não reconheceram quem? Jesus. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Nesse caso, a referência de Paulo aqui, mediador, é Moisés. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. Lembra que o povo não queria obedecer a Deus, Deus queria entregar a terra. Deus não podia voltar atrás na promessa de Abraão. Deus não podia olhar e falar para esse povo, oi, só fizeram cagada. Eu vou romper a promessa. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para... Ele não pode voltar atrás na palavra dele. Deus falando, eu vou honrar a minha palavra.
Eu vou fazer esse povo experimentar. Eu tenho um povo escolhido. Eu não vou desistir deles. Por mais que a gente seja infiel, a Bíblia diz, Deus permanece fiel. Ele não pode voltar atrás. Então Deus fala assim, por que esse versículo diz? O mediador, porém, só é necessário quando 2 ou mais precisam chegar a um acordo. Deus estava querendo fazer uma coisa e o povo estava querendo fazer o oposto. E aí precisou de um mediador. Moisés, esse mediador, fala, pessoal, vamos obedecer a Deus, que aí a gente entra na terra. Ele está fazendo essa mediação, e essa referência que Paulo está fazendo. Versículo 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas a Escritura afirma que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Você lembra, gente, os judaizantes, eles estão tentando convencer os cristãos gentios que a lei podia trazer nova vida. Você percebe que eu fiquei referenciando toda hora Jesus? O que os judaizantes estão tentando fazer? Façam boas obras, voltem a fazer as coisas da antiga aliança, voltem a ficar debaixo da lei, porque isso vai trazer para vocês nova vida, salvação. Essa é a mentira. Ser uma pessoa boa não te traz salvação. É isso que Paulo está dizendo. Ser só uma pessoa boa e ter uma boa prática não te traz salvação. Somente a fé em Jesus. Aí você fala, Gustavo, mas a fé em Jesus não faz eu ser uma pessoa boa? A fé em Jesus faz você ser quem você deveria ser no plano de Deus. Mas a gente só consegue chegar na fé em Jesus por causa do arrependimento. Não é verdade? Eu não posso chegar até Jesus cheio do meu pecado. Eu preciso me arrepender. O povo não se arrepende aqui. O povo na antiga aliança não se arrepende. Faz os sacrifícios por medo. É tudo na base da troca. Quando a gente fala aqui de púlpito, a gente fala, não, porque a gente tem que se livrar da religião, porque a gente tem que fazer religião, porque a religião, a base da religião é troca. Eu faço isso por você, para que você me dê o que eu quero. É isso que o povo tentava fazer com esse mediador que é Moisés. Eles ficavam, então, eu vou oferecer sacrifício pelo pecado para que Deus não me fulmine na sua ira e eu morra. Eles ficavam toda hora negociando. Eles falavam, bem, isso não foi o que eu desenhei. É graça. E aí vem Jesus e morre pelos nossos pecados sem pedir nada. Jesus restaura o plano do Éden. Jesus restaura isso. E Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, a vida de você viver tudo certinho na sua vida não é capaz de levar você para a salvação. E esse é o evangelho que muitas pessoas não querem ouvir hoje. Porque a gente começa a frequentar a igreja, a gente se identifica, a gente não é tão ruim quanto o assassino, quanto o homicida, quanto o ladrão. A gente cria uma escala de bondade, de ruindade. Como nessa escala a gente não está tão mal, a gente convive com certos pecados de estimação, pensando, já que eu não sou tão pior que o outro, Deus vai me aceitar. Deus não te aceita com base no mérito, Deus te aceita por causa de Jesus. Mas nós só estamos em Cristo se Ele é Senhor da nossa vida. Como é que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, gente? Quando eu olho para o plano de Deus e o seu grande amor, eu me arrependo dos meus pecados. Primeiro eu arrependo do pecado no singular. Qual que é o pecado no singular? O pecado de não crer em Deus. Esse é o primeiro arrependimento. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, quando ela vem num apelo, quando ela se batiza, ela está declarando em primeiro lugar, eu me arrependo de não crer em Deus, em crer em Jesus. Eu creio em Deus. Jesus, eu vi Jesus e eu entendi o amor de Deus. Por isso que a cruz é um ato de amor. O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra. Porque um morreu por todos. Poxa. O ato de amor está na cruz.
que a gente não merecia. Alguém aqui merecia? Eu não merecia. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus, diz a palavra. Então Paulo está dizendo isso, ele está falando assim, a lei ela não é ruim. A lei veio para mostrar o pecado. Só que a lei não é capaz de dar vida. A lei só mostra o que é pecado. E agora, Gustavo, que eu sei o meu pecado, o que eu faço? Eu me rendo a Jesus Cristo. Por isso que, agora, gente, fazendo uma aplicação desse texto, por isso que quem vive no pecado tem dificuldade de ter relacionamento com Deus. Tem dificuldade de ver o sacrifício de Jesus como algo. Por quê? Porque não vê conexão. Tem muitas pessoas que entram na igreja, entram no ambiente cristão, e elas começam a frequentar o ambiente, eles acham legal, as músicas fazem sentido, só que elas não abandonaram os pecados. É a consciência de que eu não sou mais escravo do pecado. Quando eu digo eu não sou mais escravo do pecado, quer dizer que eu tenho uma escolha. Repete comigo, escolha. Eu tenho uma escolha. Diante do pecado de pegar esta caneta vermelha, eu escolho se eu quero pegar esta caneta ou não. Você entende? Eu tenho uma escolha. Antes, sem saber o que era pecado, eu vi isso aqui, eu simplesmente pegava. Todo mundo faz, é normal, ninguém me ensinou. Agora que vem a consciência, eu olho e falo, opa, eu posso escolher não. Eu tenho um controle. Quem me dá esse controle? O Espírito Santo. Porque Jesus morreu na cruz para que eu não fosse mais escravo dessa escolha do pecado. Esse foi o evangelho que Paulo levou aos Gálatas. Vocês não são mais escravos. Jesus Cristo morreu, perdoou os seus pecados. Vocês agora são livres. Gente, poder escolher é liberdade. Por isso que o justo, ele é livre. Jesus morreu na cruz não para a gente se tornar crentes entristecidos, entende assim? Jesus morreu na cruz por nós para que a gente fosse livre. E nessa liberdade a gente vive em alegria. Nessa liberdade a gente vive em submissão. Nessa liberdade a gente vive em obediência. Nessa liberdade a gente escolhe ser cheio do Espírito Santo. Mas é na liberdade. Não é no medo. Porque a Bíblia fala também que o perfeito amor ele lança fora o quê? Todo medo. E esse amor foi manifestado aonde? Na cruz. Você percebe como começa a encaixar? Me vem um surto de versículo na mente agora. Porque a Bíblia faz assim. Ó, presta atenção. Tudo foi completo em Cristo. O Evangelho da Graça nos traz liberdade, mas uma liberdade para viver em obediência, uma liberdade para viver em submissão, uma liberdade para escolher Jesus todos os dias. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 15, irmãos, eu apresento-lhes um exemplo de vida diária. É engraçado ele falar isso. É diário, é uma fé que é diária. Se você lembrar de Abraão e você ler Gênesis, você vai ficar meio revoltado. Abraão errou, hein, gente? Abraão errou, mentiu umas 2, 3 vezes que a gente sabe. Mentiu, enganou, mas ele sempre voltava em obediência. Abraão se arrependia. Ele não permanecia no pecado. Ele riu quando falaram que ele ia ter um filho com 100 anos, depois de ele já ter tido Ismael. A vida de Abraão é uma zona. Mas isso não fez ele perder o título chamado amigo de Deus. O pai da fé. Depois você vai ler Hebreus 11, você vai ver os elogios que existem no escritor de Hebreus a Abraão. Por que Abraão foi tudo isso? Porque ele teve fé. E a fé dele foi somada à obediência.
Porque uma fé sem obediência é morta. Que é o que Tiago vai falar. A fé sem obras é morta. Mas nós não vamos estudar o livro de Tiago, pelo menos não agora. Vocês percebem, gente? A lei, ela funcionou para declarar a culpa, para levar-nos a Cristo e nos conduzir a uma vida de obediência. Toda vez que alguém falar lei para você, e a gente prega e tudo, mas por que a lei? A lei era dura. A lei tem esse propósito, declarar a nossa culpa, levar-nos a Cristo e nos conduzir a uma vida de obediência. Vou repetir, propósito da lei, declarar nossa culpa. Porque ela faz isso, certo? Você olha a lei e você fala, mano, não dá, eu sou pecador. Mas ela não só condena a gente, ela nos leva a Cristo. E depois de nos levar a Cristo, nos conduz para uma vida de obediência. Ela vira o nosso parâmetro. Ah, beleza, agora eu estou aqui, conheci a Cristo, vou viver a vida doidado. É assim? Não. Eu olho para as Escrituras e eu falo, mano, a Bíblia fala que eu tenho que ser santo, porque se eu for santo, eu vou ver a Deus. Poxa, é uma direção, não é? É uma direção ou não é, gente? Bom, então eu vou ser santo. Você percebe que ela começa a nos conduzir para a obediência? E aí você vai ler depois Mateus 5. Aí Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores. Aí Jesus está dando instrução, certo? Ele não está criando uma nova lei, mas ele está instruindo a gente, você vai ser bem-aventurado quando te perseguirem. Você vai ser abençoado quando você tiver fome e sede de justiça. Você vai ser abençoado. E você fala, mas como é que eu vou ser abençoado por ter fome e sede de justiça? Como é que eu vou ser abençoado? Parece uma coisa louca. Mas por quê? Porque ele está falando, aqueles que creem em mim, quando leem isso, fala, vale a pena viver em obediência. Porque assim como existe uma promessa, existe uma recompensa. Isso muda a nossa compreensão do Evangelho, gente. Entender que a lei e que a palavra não é um limitador para a gente, mas ela é um guia para nos levar à obediência e à santificação. Gustavo, então, a Bíblia, os mandamentos de Paulo, a moralidade que fala aqui, Romanos 1 fala de, Salmo 1 fala de não sentar nas rodas dos escarnecedores, Romanos 1 fala que a gente não deve ter relações homoafetivas, que a gente não deve ter aquilo, que a gente não deve sensual, que a gente não deve... Gustavo, isso todos são leis? Então, você conheceu Jesus? Sim. São guias para a santidade, para vermos a Deus. Você pode escolher desobedecer. Eu posso escolher desobedecer. Mas aqueles que escolhem desobedecer estão voltando para a lei. Eu quero alguma coisa para dizer o que é certo e errado, para mandar na minha vida, porque eu não consigo viver em liberdade. Eu não consigo viver livre, então eu preciso que alguém me mande o que eu tenho que fazer. Agora o livre que conhece Jesus, ele lê e fala, mano, isso faz todo sentido, porque o meu propósito é ser parecido com Cristo. Meu propósito é ser santo como Ele é santo. Então agora eu vou entregar a minha vida para obedecer essas coisas por amor. E não mais por troca. Não porque eu quero uma bênção. Mas eu respondo por amor. Por isso que é uma mentira dizer que a gente vai ser amado por Deus se a gente cumprir todas as coisas. Nós somos amados por Deus por causa de Jesus. Ponto. O que fazemos a partir disso é que faz a diferença. O amor de Jesus foi tão grande, nos expôs a algo tão incrível, aos nossos pecados, a possibilidade de uma nova vida e o presente de sermos cheios do Espírito Santo. O que nós fazemos com isso agora? Que é o que os Gálatas estão. Eles estão meio... O que a gente faz agora? Então agora é hora de obedecer. Que é o que Paulo vai levar no final da carta. Agora é hora de ser cheio do Espírito Santo. E aí então vem o fruto do Espírito. Eu fui salvo. Beleza, fui salvo. Para quê? Para ser santo. Para manifestar o fruto do Espírito. Tem um propósito a salvação. A salvação não é só para a gente ir para o céu. Porque senão a gente podia ser salvo, se jogar na rua, morrer e ir para o céu. Não, a salvação tem um propósito.
A salvação é a gente ser sal e luz, é a gente manifestar o Espírito Santo nessa terra para que outras pessoas conheçam a Deus. Amém, gente? O contexto final, a partir do versículo 23 de Gálatas 3, do 23, ele encosta muito com o trecho de Gálatas 4 até o versículo 11. Então eu vou deixar isso para amanhã como um outro bloco, que como a gente sabe é uma carta, e nem sempre as divisões dos números batem com a temática que Paulo está fazendo. Então para a gente não quebrar o raciocínio no meio do caminho, eu vou parar aqui no versículo 22. A justificação, gente, que é o que Paulo está dizendo, é nos tornar justos, é algo que Deus faz. Ele olha para a gente e considera os nossos pecados perdoados. Fala para a pessoa do seu lado, você já foi perdoada. Mas até dos pecados que eu vou cometer? Sim. Mas então quer dizer que eu posso cometer os pecados aleatoriamente? Então, se você conheceu Jesus, você não faz isso. Você está entendendo? Volta para Jesus. Se você conheceu Jesus, você não faz isso. Por isso que Gálatas, muitos estudiosos falam que Gálatas é uma introdução a Romanos. Porque em Romanos 5, 6, 7, 8, Paulo vai falar da vida da carne e da vida do Espírito. Muito mais profundo do que isso que nós estamos vendo aqui. Tá certo, gente? Então, pessoal da transmissão, vamos despedir vocês. Deus abençoe vocês aí. Espero que tenha sido bom. E para nós aqui, queria saber se ficou alguma dúvida, se vocês queriam acrescentar alguma coisa diferente ou alguma dúvida que ficou dessa parte aqui do processo. Porque eu sei que é bastante coisa, gente, mas ficou clara a questão da lei? Para mim é importante saber isso. Vocês entenderam o que é a lei, gente? A lei não é ruim. A lei existiu para mostrar ao homem o seu pecado. O que eles fariam a partir disso se tornou responsabilidade deles. Porque senão Deus seria injusto. Mas aí no Antigo Testamento você pode ler, depois de estudar, você vai ver que existia a oferta do sacrifício pelos pecados. Então Deus não ficava... Porque se Deus acumulasse o pecado de todo mundo, Ele ia ter matado todo mundo de novo. Mas aí Ele criou o sacrifício, Ele criou a lei para o quê? Para você poder fazer a expiação dos pecados. E aí quando Jesus, um homem sem pecado, vem e morre pelo pecado da humanidade, todos os pecados são levados na cruz. Você entende aí o poder de Jesus ser santo e de não ter pecado? E aí então, quando você lê Hebreus, tudo isso vai ficar mais legal e vai ter mais sentido. Tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra nos conduz a Ti, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos conduz a Ti, Senhor. A Tua palavra não existe para nos julgar, nos condenar e nos abandonar sozinhos, mas a Tua palavra nos leva ao arrependimento e nos mostra o caminho, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê uma sede pela Tua palavra, Senhor. Muitas vezes a gente não lê a Bíblia porque a gente tem medo de ser confrontado, a gente tem medo de não entender as coisas, mas a verdade é que nós temos medo mesmo de não mudar. Senhor, ajuda-nos a ter uma paixão pela Bíblia, que toda vez que nós lemos a Bíblia, ela é lida primeiro para nós mesmos. Ela confronte a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Oh, Senhor, todo o Teu propósito foi de que nós pudéssemos nos conectar contigo em relacionamento. Eu peço, Pai, ajuda-nos a valorizar este relacionamento, Senhor. Nós não vivemos num país perseguido, nós temos acesso à Bíblia, nós podemos Te adorar, Senhor, num culto comunitário. Senhor, faz a gente valorizar isso, Senhor. Valorizar quando estamos juntos em adoração, valorizar a liberdade que temos de poder pegar a Bíblia e ler no celular. Nos faz valorizar essas coisas, Pai. Derrama fé no nosso coração, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor.
Aumenta a nossa fé enquanto a gente estuda esse livro de Gálatas, Pai. Para que a gente entenda que o teu grande sacrifício foi para nos aproximar de Deus. Não é um ticket para o céu, mas é uma vida de relacionamentos. Faz isso em nós, Pai. Transforma a nossa mente e nosso coração. Espírito Santo, não deixa que esses ensinamentos e a verdade da Tua Palavra seja roubado do nosso coração. Nos faz compreender, Senhor. Nos faz compreender, Senhor, profundamente o Teu grande sacrifício na cruz e que hoje o Senhor nos vê como justos e santos. E por isso nós podemos viver numa liberdade e escolhermos diariamente sermos cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então amanhã nós vamos falar do capítulo, nós vamos terminar o capítulo 3, vamos para o capítulo 4. E o capítulo 4 é muito legal, porque ele começa a falar sobre a liberdade. E aí a liberdade é uma parada muito legal, só que a liberdade nós só vamos acabar na quarta-feira que vem, que é o capítulo 5, da liberdade em Cristo e a vida no Espírito. Tá certo? Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã, nós estamos juntos aí. Tudo que está sendo feito está gravado, está no YouTube da igreja, então qualquer coisa pode assistir de novo, mandar para alguém. É isso aí.